Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Vídeo artigo número 101, Top 4, faltando 4, este aqui mais 3 para nós completar nosso segundo ano e o canal não vai terminar, nós vamos continuar, vamos expandir. Muito provavelmente você já está sabendo das novidades aí pelo canal, já deve estar sabendo que tem site novo, deve estar sabendo que tem curso novo. Então eu não vou fazer propaganda aqui para não te encher o saco, mas fica de olho na minha rede, me segue aí que tu vai ver o negócio legal. Olha só, primeiro dizer que eu vou trazer um artigo de um cara que eu tenho uma admiração fora do comum. É um cara que me fez crescer pra caramba, amigo pessoal, amigo da minha cidade, o cara que é doutor na área de comportamento, de sedentarismo, estudou muito criança, tá lá em Goiás, meu amigo, e vou trazer para ti o artigo dele. Olha lá. O artigo dele é esse aqui, o meu amigo Matias Noll, né? Matias Noll, não vou falar teu apelido aqui para a galera para não te prejudicar aí na tua carreira acadêmica, meu amigo, tá? Então vamos lá, gente, olha só. Comportamento sedentário, inatividade física, obesidade abdominal e obesidade em adultos e idosos. Uma revisão sistemática com meta-análise. Então, Silveira e colaboradores, um artigo de 2022, um grupo brasileiro, a galera que passou pelo Reino Unido, Dinamarca, aí tem uma galera grande aí participando desse estudo. Ficou muito bacana e tem muitos conceitos legais que eu quero que tu me acompanhe aqui para aprender também, né? Então, primeiro, né, obesidade é um problema mundial, 30%. Gente, obesidade não é sobrepeso, é obesidade. IMC acima de 30% da população mundial, né? Os americanos estão beirando já os 45, 50%. Então, pandemia de obesidade e nós ainda estamos aí tentando resolver de um jeitinho ou de outro e nada da coisa acontecer. E essa alta prevalência, né, ela pode estar associada com níveis de inatividade física e de comportamento sedentário. Eu já vou trazer a diferença das duas para deixar bem claro aí que é um conceito novo em relação a esse tipo de fala. Então, a ideia é ver como essas duas variáveis, né, a inatividade física e o comportamento, elas implicam no índice de massa corporal, por exemplo. Né? Alguns estudos já viram isso e ver até que ponto existe essa força entre associação. Porque, de forma geral, a gente imagina, sim, né? Quanto mais sedentário, mais obeso, mas isso efetivamente com estudos mundiais a gente não viu, né? E é uma coisa que os autores trazem como um foco para entendimento, certo? Então vamos lá. Foi feito o Prisma e o Próspero, né? Para poder o Próspero registrado e o Prisma, metodologia de meta-análise. A partir daí, né, foram utilizados estudos com adultos e idosos. A circunferência abdominal teria que ser maior que 102 e de mulheres, de homens, e 88 de mulheres, para caracterizar a obesidade abdominal. E, a partir daí, foram mensurados outros parâmetros que a gente vai falar. Primeiro, assim, ó, inatividade física é definido como uma soma insuficiente de atividades moderadas e vigorosas, né? Atividades físicas moderadas e vigorosas. Então, quando você não alcança, quando você não faz atividades mais fortes de forma suficiente. E o comportamento sedentário, ele é caracterizado por aquelas pessoas que fazem um tempo prolongado de atividades de baixa intensidade, muito leves, menos de 1,5 METs, né, unidades metabólicas. Então, por exemplo, ficar sentado, deitado. Então, o comportamento sedentário tem a ver com isso, né? Quando se faz muito de uma atividade muito parada. A pessoa pode até fazer um bocado de atividade, comportamento sedentário, e mesmo assim ser ativa, né? Porque ela pode, fora do seu contexto, ainda alcançar os seus critérios. Vamos ver isso agora na sequência. Então, vamos lá. Feito isso, né, o que se mediu? Se pegou vários estudos de vários locais, né? Então, assim, foram selecionados 23 estudos. Nesses 23 estudos envolveu 638 mil adultos e idosos, sendo desses 112 mil obesos. Vários países, inclusive o Brasil aqui, com 3 estudos, né? Idades que variaram de 18 a 92 anos. O IMC acima de 30, né? E a circunferência da cintura, como eu falei,
deveria ser maior que aquele valor para poder ser considerado. E foram utilizadas medidas subjetivas, normalmente questionários, e medidas objetivas, né, que são os acelerômetros e os pedômetros, né? O acelerômetro mede, tem uma estratégia de medida, os pedômetros medem apenas a quantidade de passos, né? Mas, enfim, medidas que são diretas, né? São estudos mais difíceis de serem feitos mas trazem uma melhor precisão. Então, assim, alguns pontos de corte, né? Comportamento sedentário, alguns estudos consideraram como menos de 5.000 passos por dia, outros estudos de 8.500, 8.600 passos, outros estudos 7.500. Então, a metodologia não é padronizada, isso sempre é um problema quando a gente quer utilizar. Em relação aos questionários, o IPAC foi utilizado, né, no Brasil, outras ferramentas de questionário foram utilizadas, e aí, o que se considerou assim, né? Normalmente, 150 minutos é um ponto de corte, menos de 150 minutos, atividades moderadas e vigorosas são consideradas como sedentários, ou ainda, né, um comportamento sedentário permanecendo mais do que 8 horas sentadas, né? Ou ainda, né, uma inatividade física com menos de 600 metros. Então, nós temos vários critérios, e aí a dificuldade de se fazer essa meta-análise, e aí o parabéns dos autores por conseguir fazer esse recorte desta forma. Ainda comportamento sedentário, alguns consideram como mais do que 5 horas sentado, parados no seu trabalho, mais de 4 horas assistindo TV, né, ou estando online, ou mais de 3 horas do dia no seu tempo livre, não fazendo atividade, né, atividades de baixa intensidade. Então, trazendo os resultados principais, primeiro assim, prevalência de comportamento sedentário, né? Foi a prevalência de comportamento sedentário, vou te trazer o gráfico aqui, é este aqui, por medidas objetivas foi de 45%, por medidas subjetivas, questionários de 25%, e na média nós temos um comportamento sedentário de 31%. Então, sujeitos obesos, 1/3 dos sujeitos obesos tem comportamento sedentário. Bem, em relação à prevalência de inatividade física, tá? Outro gráfico aqui embaixo. Por medidas diretas, esse percentual é de 37%, medidas indiretas, subjetivas, questionários, 46%, na média dos dois, 43%. Então, nós temos 31% de pessoas que têm um comportamento sedentário e 43% dos obesos que são inativos fisicamente. Então, veja bem, agora a pergunta é, existe uma associação entre uma coisa e a outra? Esta é a questão principal do estudo. Então, vamos lá. Existe associação? E aqui o que eles encontraram? Encontraram uma associação significativa de obesidade com o comportamento sedentário de 1,45, que é esse valor aqui. Ou seja, a gente tem 45% a chance maior, né, de ser, razão de risco, de ser obeso a partir deste comportamento sedentário. Da mesma forma, um valor de 1,52, a associação entre inatividade física e obesidade. Então, você tem 52% a mais de chance. Então, de forma geral, essa associação é positiva. Então, a gente pode dizer que sim, as pessoas obesas, elas têm uma relação tanto com o comportamento sedentário como com a inatividade física. Porque, veja bem, muitas vezes a gente pensa em combater a inatividade física fazendo exercício, e a gente combate ela, mas a gente mantém um comportamento sedentário. Então, gera um problema, porque, na verdade, a ideia é que a gente possa começar a voltar a se movimentar, porque nós, no passado, há muitas décadas atrás, nós éramos obrigados a se movimentar. E, consequentemente, nossos níveis de obesidade não eram tão altos. Então, assim, trazendo os resultados principais aqui na discussão, 35% de prevalência de comportamento sedentário, 43% de inatividade física. Variou muito esse resultado, né? Ele variou, em alguns estudos era de 16, outros 71, de 3 a 82. Então, nós temos uma questão cultural nos diferentes países muito grande.
Então esse é um valor que pode representar uma média mundial, mas cada país tem que ver a sua realidade, cada estado, cada município, cada região tem que ver a sua realidade. Então existe sim essa associação e a gente vê que o interessante desse estudo é que é uma amostra bastante grande, com boa qualidade nos estudos. Então, promover atividade física pode reduzir todas as doenças associadas, né, melhorando o bem-estar da população, reduzindo a medicação, né, e fazendo com a longo prazo a gente tenha benefícios. Ainda ele traz alguns detalhes sobre as avaliações subjetivas, né, trazendo algumas vantagens de poder aplicar a grandes grupos, ter várias dimensões, você pode adaptar conforme a sua população, você consegue comparar em diferentes estudos, mas temos desvantagens, né? De forma geral, vocês viram nos diferentes estudos, existe uma superestimação dos valores. Então, se você calcula 30% de sedentários numa população, provavelmente não seja tão grande assim se você medir por métodos diretos. Então, existe uma superestimação, né? Você tem uma dificuldade de repetir esses questionários, né? Você tem uma dificuldade, às vezes, das pessoas não entenderem o questionário, né? Uma limitação cognitiva, e enquanto que os acelerômetros e os pedômetros, né, também são usados, mas eles são muito caros, né? Às vezes você tem dados que podem ajudar na intensidade, na frequência, né? Mas, enfim, não depende da memória do cliente, mas o grande problema é o custo desses equipamentos. Tá? Ainda, né, os pontos de corte, né, não existe um padrão ouro, né, mas quem sabe pensar em pelo menos 5.000 passos diários possa ser um critério. Eu vou contar para vocês, depois eu conto a historinha aqui que eu acho que vale a pena contar. Então, existe uma grande prevalência de inatividade física e comportamento sedentário, né? E isso tem que ser pensado porque a obesidade causa sérios problemas à saúde e a atividade física é uma atividade não farmacológica que pode ajudar, né? Que pode fazer com que a gente tenha melhores. E, importante, né? Existe essa associação, você aumenta 1,5 vezes a chance de ser obeso na medida que você tem comportamento sedentário e você não tem os níveis suficientes de atividade física. Então, assim, por exemplo, a ideia de você ter um pedômetro, hoje nós temos vários aplicativos, relógios que fazem a contagem dos passos, né, que permite a gente acompanhar isso. Eu tenho o caso do meu filho, que o meu filho adora acompanhar a quantidade de passos, atividade física que ele faz, isso motiva ele. Então, para alguns isso pode funcionar e é uma estratégia interessante. Então, você, pai e mãe, presentinho para o filho, um reloginho com contador de passo. Você que está aí, volta e meia, bota o reloginho para ver quanto tempo você fica caminhando para lá e para cá, isso é uma boa estratégia. Certo, gente? Então, é isso, vai me acompanhando por aí, vai vendo aí as minhas novidades, vai lá visitar meu site e me diz o que tu achou. Valeu? Me segue por aí e fui!